que a grande marca de um discípulo é tornar-se semelhante a seu mestre. Como filhos de Deus e discípulos de nosso Senhor, nós devemos andar como Ele andou, amém? Só que tal comportamento não se dá apenas porque Jesus é esse modelo a ser seguido e cabe a nós imitá-lo. Nós devemos tomar isso como um alvo em nossas vidas por amor. A nossa obediência, ela tem e precisa ter como princípio a adoração. Nós estamos falando, gente, sobre um relacionamento com Jesus. Nós estamos falando sobre adorar o nosso Senhor. E não estamos falando apenas de seguirmos alguém que nos instrui acerca de princípios morais muito legais. Jesus, ele não é um mestre da moral, ele é o Filho de Deus. Jesus não apenas veio para que possamos ser salvos e nos tornarmos boas pessoas. Ele é a porta, ele é o caminho que nos leva ao Pai. Jesus reestabeleceu novamente a nossa conexão com Deus. Nós podemos agora nos conectar, ter intimidade com o Pai e nos tornarmos semelhantes a Ele como um ato de adoração. Então, seguir a Cristo, andar em obediência, é fruto do impacto espiritual que foi causado ou gerado em nós. Segui-lo é fruto, é a resposta natural que nós damos por causa da graça que nos alcançou. Então, esse comportamento transformado é uma resposta de amor nossa pelo amor que um dia recebemos. Só que essa mudança constante, esse trabalhar de Deus em nós, é fruto, ou ele deve ser trilhado de uma maneira consciente e perseverante. Ela é uma mudança progressiva, ela é uma mudança contínua, não é algo que acontece um dia, é algo que acontece aqui, ali, depois lá, é uma mudança que nunca acaba. Sabe qual que é um dos grandes problemas que nós vemos hoje em dia, meus amados irmãos, entre pessoas que se denominam discípulos de Jesus? É uma caminhada de fé baseada em uma espécie de empolgação, baseada em uma espécie de emocionalismo. Escute, gente, a nossa fé, a nossa busca, o nosso ministério, o nosso serviço a Deus, não pode ser fruto de um hype, não pode ser fruto de um momento de emoção, mas precisa ser fruto de uma decisão consciente de viver com Cristo. Então nós estamos falando nesse mês sobre sermos discípulos, e um discípulo é alguém que não caminha por emoção, mas por convicção. Então, como filhos de Deus, nós precisamos amadurecer, nós precisamos de mais convicção e dependermos menos de emoção. Então nós precisamos de mais persistência e menos euforia. Talvez você diga assim para mim: pastor, mas Deus não é o Deus que nos dá experiência? Deus não é um Deus que nos toca, e quando nos toca, a nossa alma, ela pega fogo, e você se empolga com aquilo que Deus está fazendo? Sim, é claro que sim. Quando nós encontramos Deus, nós somos tocados de maneira poderosa, nossa alma sente, nosso corpo muitas vezes sente. Nosso Deus é um Deus que faz isso, nosso Deus é o Deus que faz coisas novas, ok? Paulo fala sobre isso, 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, por mais que o tempo vai passando, você vai perdendo o cabelo, vai, enfim, ficando mais velho, por mais que seu ser exterior se desgaste, o nosso ser interior, olha lá, se renova a cada dia. Então, Deus sempre está produzindo algo novo em nós. Contudo, meus irmãos, para que possamos receber,
para que possamos acessar e possamos ver tudo o que Deus tem, nós precisamos ser consistentes na nossa vida com Deus, nós precisamos ser constantes na nossa busca ao Senhor. Sabe, gente, existem pessoas que elas são refém do efeito novidade, e isso é muito normal quando você, por exemplo, você vai para alguma propaganda ou algo em rede social, sempre tem que estar mudando. Aí o cara que produz conteúdo, uma hora ele está numa parede de um jeito, daqui a pouco você tem que ser de outro jeito, daqui a pouco você vai fazer um vídeo, você faz de uma forma, você tem que cortar, você tem que fazer um monte de coisa, muda transição, e você faz um monte de coisa, ok, tem que ter novidade, senão as pessoas elas acostumam, fica chato, ok, isso pode valer para algumas coisas, mas para a vida com Deus, não vale. Para a vida com Deus, nós não podemos ser reféns do efeito novidade. Você não pode ser refém de um emocionalismo, porque Paulo define a nossa fé, ele diz, nós não caminhamos por vista, ou por aquilo que nos parece bom, por aquilo que é bom no momento, por aquilo que é momentâneo, por aquilo que está diante dos meus sentidos, eu caminho por fé. Eu caminho por fé, eu caminho por princípios, eu caminho por uma verdade espiritual. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje, amém? O tema da mensagem é quebrando o ciclo da inconstância. Gente, uma pesquisa de 2017 mostrou que 56% dos alunos que ingressam em uma faculdade param ou mudam de curso no meio do caminho. Presta atenção, 57% das pessoas, 56% que ingressam numa faculdade, param ou mudam. Outra estatística aqui, 64% das pessoas abandonam o seu projeto de exercícios físicos no terceiro mês. Pastor, é verdade. Por quê? Foi assim comigo. Estamos em março, dá tempo ainda de você perseverar. E apenas 3,7% persistem por mais de 12 meses. Sabe qual que é o problema disso? Quando chega o outro ano, sabe o que a pessoa faz? De novo se matricula na academia. Quando chega o outro ano, sabe o que ela faz? Tenta voltar para a faculdade. Só que, se ela não entende que ela precisa persistir, ela vai mais uma vez entrar num ciclo de muito prejuízo. Vai entrar novamente num ciclo onde ela não vai além, não rompe, não passa desse lugar. Então esse efeito novidade, espiritualmente não pode existir na nossa vida. Porque o cara está lá, parou 3 meses da academia, aí já vira bagunça, a vida já fica toda virada do avesso, aí dá uns meses, vai chegando final do ano, aí a pessoa começa a assistir vídeo de nutricionista, começa a assistir novamente vídeos de como fazer aí vocês estão dando risada, é verdade então, né? Estou acertando. Aí vai passando, aí você começa a ver vídeos sobre, exercício físico, aí você fala, mas acho que eu não me adaptei à academia, eu vou procurar uma outra academia, eu vou procurar um outro esporte, e você fica nesse efeito novidade, enquanto não virar uma chave dentro de você, irmão, escute, você não vai sair do lugar. O problema é que essa é uma verdade espiritual na vida de muitos. A pessoa se cansa de ler a Bíblia, se cansa de orar, se cansa de ir para a igreja, se cansa do ministério, se cansa da rotina de oração. E ela fala, não, já sei. O que eu preciso agora para ler a Bíblia é comprar uma Bíblia nova. Porque essa aqui já está meio velha. Não, eu preciso achar um outro pregador, preciso achar uma outra igreja, um outro pastor, uma outra célula, um outro ministério para eu servir. A pergunta que nós precisamos fazer é, por quanto tempo vai durar esse efeito novidade? Por quanto tempo vai durar esse pequeno impulso? Até quando vai continuar brilhando diante dos seus olhos isso que agora brilhou? Amados, nós precisamos aprender a proteger a nossa paixão por Deus.
Nós precisamos aprender a proteger a nossa paixão pelo chamado que Deus nos deu. Nós precisamos aprender a encontrar beleza por detrás da vida diária com o Senhor. Nós precisamos aprender a encontrar beleza e prazer naquilo que eu preciso fazer hoje, amanhã e depois, no que diz respeito às coisas espirituais. Porque, para que possamos receber o novo de Deus, nós precisamos perseverar nas velhas práticas que Ele determinou. Eu vou repetir. Para que possamos receber o novo de Deus, nós precisamos perseverar nas velhas coisas que Ele nos pediu. Paulo, no fim de sua vida, ele escreve uma das suas frases mais poderosas e conhecidas. Ele diz, 2 Timóteo 4,7: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Olha lá, eu combati o bom combate, eu lutei essa batalha, eu fui firme, só que eu completei a carreira, eu fui até o final, eu guardei a minha fé. A vida com Deus, gente, não pode partir do pressuposto do emocionalismo. As disciplinas espirituais, elas são maravilhosas, mas você vai ter que entender que nem todos os dias você vai ter vontade de ler a Bíblia, nem todos os dias você vai ter vontade de orar, ou de ir para o culto, ou de estar com os irmãos. Vai ter dia que, sei lá, você não acordou muito bem. A grande questão é, o que você vai fazer nesse dia? Porque a história é sempre a mesma. Se você não se levanta e vai contra o teu sentimento, você não lê a Bíblia um dia, não lê 2 dias, não lê 3 dias, não lê 4 dias, não lê 5 dias, daqui a pouco você está frio espiritualmente, daqui a pouco você desviou, você entrou em apostasia, ou quem sabe você desanimou na fé. A história é sempre a mesma. Quem está aqui comigo, dá um amém. Ministério, por exemplo, não é euforia, ministério é serviço. Ministério é entrega, então deve ser feito de maneira fervorosa, é claro, mas vai existir momentos que vai exigir de mim e de você sacrifícios. Nossa, pastor, mas parece pesado isso. Não, sabe por que não? Porque essa maneira de expressar o que eu estou falando é um sinônimo de amor. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor é paciente, o amor é bondoso. O amor é isso. O amor é isso. Então a vida com Deus, ela é fundamentada no amor, e o amor é entrega, o amor é sacrifício, o amor é condicionar o coração, o amor vai contra aquilo que muitas vezes a sua alma está tentando te dizer. Olha que interessante, Mateus 26, 36 a 40, perceba esse relato de Jesus em Getsêmani. Olha aí, acompanha comigo, Mateus 26, 36 a 40. Em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus sabia, ele estava prestes a ser morto e crucificado. Então ele diz, eu estou profundamente triste, fiquem aqui comigo e vigiem. Versículo 39, e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Versículo 40, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então nem 1 hora vocês puderam vigiar comigo. Nem 1 hora vocês puderam vigiar comigo. Jesus aqui, como eu disse, ele estava a instantes de enfrentar a maior luta da sua vida. Então ele chama Pedro, Tiago, João, só que quando ele os convida, os chama, os conclama a intercessão, a oração, a estar junto com ele nesse momento difícil, Jesus vai, observa e percebe que eles estavam dormindo.
E esse é o grande problema de muitos. No meio das batalhas, essas pessoas estão dormindo espiritualmente. Certa vez me fizeram uma pergunta na rede social: pastor, como que a gente lida com a batalha espiritual? Como que eu venço? Eu falei: se levantando. É uma batalha espiritual, então você precisa se levantar. O problema é que diante das pressões, diante dos ataques, as pessoas elas cedem, elas não perseveram, elas entram em um ciclo, elas permanecem em um ciclo do qual elas nunca saem. Então nós precisamos nos levantar, nós precisamos ser despertados, porque algo novo é legal, é estimulante, mas o que vai mudar a sua vida é o que você faz depois que o efeito novidade passa. Porque quando algo se torna comum, perde o impacto, perde a força. Agora escute, irmão, escute o que eu estou te falando com muito amor. Se você trouxer esse princípio para a sua vida espiritual, você vai deixar de viver o que Deus tem. Você não pode depender de um efeito novidade. Nós precisamos despertar espiritualmente, essa é uma decisão. É por isso que Jesus olha para aqueles discípulos e fala: peraí, ei, eu estou aqui aflito, mas eu estou aqui posicionado. Por que vocês estão dormindo? Vigiai e orai. Se levante, vamos, rompa com a inconstância, rompa com aquilo que te cerca. Porque ser refém desse efeito do novo, demonstra, sabe o que espiritualmente, meus irmãos? Imaturidade. Uma das marcas da imaturidade espiritual é ser guiado por essas ondas, por esses efeitos, por essa instabilidade. Onde está na Bíblia isso, pastor? Vamos lá, vamos ver. Efésios 4, do 11 ao 13, olha lá que legal. Paulo está falando sobre os dons ministeriais, e ele mostra um dos propósitos, um dos motivos. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aí ele diz o motivo: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14, põe para mim aí. Para que não mais sejamos como crianças. Como que uma criança age? Arrastado pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então ele está dizendo assim: os 5 ministérios dentro da igreja têm um propósito, que é o quê? Amadurecer a igreja. Amadurecer, levar a igreja para uma estatura espiritual de alguém que é semelhante a Cristo, alguém maduro, alguém que não é mais levado de um lado para o outro, por ventos de doutrina. Não, ouvi uma coisa aqui, não é isso aqui, não, ouvi outra, ali, enfim, instáveis. Uma hora eu quero buscar Deus, outra hora eu não quero. Uma hora eu leio a Bíblia, outra hora eu não leio. Eu não estou dizendo que nós não temos lutas na nossa alma, nós temos. Mas o que eu estou tentando te dizer, irmão, nessa manhã, são princípios espirituais para que nós possamos crescer. Olha que interessante, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus irmãos, sejam firmes, sejam inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Então ele está dizendo: seja sempre firme, inabalável, abundante, constante. Por isso que Paulo fala aos Tessalonicenses: orai sem cessar. A Bíblia, o que você precisa entender é muito interessante aqui. Esses textos, eles não negam, ou a Bíblia não nega pressupostos emocionais, desafios em nossa alma. O que a Bíblia está dizendo é:
Não importa o que você sente ou deixa de sentir, Deus vai te dar graça para que você supere isso. Deus vai te dar graça para que você consiga lidar com isso. Deus vai te dar graça para que, apesar disso, você permaneça firme nele, porque isso é necessário para que possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então nós não podemos ser distraídos, instáveis como crianças. Você já percebeu? Por exemplo, eu pego minha filha lá, você dá um presente para ela, dá lá uma boneca para ela, deu uma boneca. Daqui a pouco, irmão, se você for lá e, sei lá, daqui a alguns dias você der outra coisa, ela já esqueceu da boneca. Criança não é assim? O problema, irmãos, é que muitas vezes nós somos adultos e nós agimos assim. Vocês estão aqui comigo ou não? Nós somos entusiasmados, mas nós não temos compromisso. E quem é entusiasmado e não tem um compromisso, esse depende do novo. O jovem rico é um exemplo assim, porque ele chega para Jesus, pergunta o que ele tinha de fazer para herdar a vida eterna, ele tenta ir para uma conversa baseada na lei, Jesus então responde, mas então o Senhor ele diz, pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres e me segue. E me segue. Quando Jesus exigiu desse homem um compromisso, ele pulou fora. E muitas vezes nós agimos assim, nós estamos entusiasmados com o novo. Com o novo trabalho, com a nova empresa, com a nova faculdade, com o novo curso, com a nova célula, com a nova Bíblia, com o novo livro, e nós nos esquecemos que isso pode servir até de impulso, mas o que vai fazer com que nós cresçamos é a consistência. Porque, queridos, o verdadeiro discípulo, ou o verdadeiro discipulado, vai exigir de mim, de você, perseverança, mesmo quando a coisa estiver difícil, ou mesmo quando o efeito do hype passou. Então eu quero fazer algumas perguntas aqui, você não precisa responder, só para você refletir. Então, por exemplo, quantos livros você começou a ler e não terminou? É uma pergunta. Quantos entram na mesma estatística que nós vimos ali? Você começou a faculdade, aí você parou. Não digo parou porque teve alguma intercorrência grave na sua vida, eu digo parou porque você desanimou. Quantos aqui começaram ali, animado, casamento, aí daqui a pouco você falou, rapaz, tem que lavar a louça? Tem que varrer o chão? Tem que cozinhar? Não era só pedir o iFood? Ô glória, né? Imagina. E vira e mexe, irmãos, eu como pastor, eu preciso reforçar mensagens como essa igreja. Eu estou pastoreando essa casa há 11 anos, e quantas vezes eu já vi pessoas instáveis, começa a vida com Deus e para, começa firme um propósito e para, começa a orar e para, começa a ler a Bíblia e para, começa a algo e para. Quer ver um exemplo? É só fins de constatação. Ano passado nós começamos a escola bíblica. A pergunta é, você tem perseverado na escola bíblica? São perguntas. Isso leva a gente a refletir sobre como nós temos caminhado a vida com Deus, caminhado na vida com Deus. Porque, olha que interessante, Eclesiastes, o mesmo livro que eu li aqui no momento das ofertas, só que no capítulo 7, versículo 8, ele diz assim, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Por que é melhor o fim do que o princípio? Porque é lá no fim que você vê a coisa concluída. Então imagina, quando você foi começar a construção da sua casa, por exemplo, você fez um projeto, seja na cabeça, seja no caderno, seja numa folha de sulfite, ou você contratou um arquiteto, enfim, aí você tem um projeto. É muito legal quando você começa, só que no meio do caminho, irmãos, dá alguma coisa. Eu achei que ia ficar X mil, aí fica
alguns mil a mais. Ou você achou que ia ficar pronto para daqui 3 meses, aí deu 6 meses, deu sei lá quanto tempo, 1 ano, 2 anos. Então, o desafio é o meio do caminho. Só que a pergunta que eu te faço é: e quando ficar pronto, irmão? É o churrasco que você faz. É aquele momento de celebração e de festa. O começo é muito bom porque nós temos um impulso. O final é maravilhoso porque ele é melhor do que o começo. O problema é o meio. E eu te pergunto, como você tem agido no meio do caminho? Porque Jesus, como filho de Deus, ou como alguém que estava em obediência ao Pai, ele estava nesse contexto. Porque o projeto do projeto do Pai era enviar o Filho para morrer no nosso lugar e vivermos algo novo a partir disso. O começo era uma boa ideia. O final, como nós vivemos hoje, é maravilhoso. Agora, Jesus enfrentou algo no meio. Ele enfrentou o seu Getsêmani. Ele foi tentado por Satanás. Então, a pergunta que nós precisamos fazer nessa manhã é: será que eu estou disposto a ir até o fim? Quem está disposto a ler a Bíblia toda, por exemplo? Quem está disposto a cumprir o seu chamado, ainda que doa e sofra? Quem está disposto a orar sem vontade? Quem está disposto a perseverar na faculdade, mesmo que esteja difícil? Quem está disposto a seguir, crendo na transformação do casamento, ainda que você esteja vivendo uma fase desafiadora? Aqui está o ponto, irmão. E aqui está o ponto que Jesus chega para nós e diz assim: ei, por que você está dormindo? Se levante. Por que você está dormindo? Se levante. Então nós precisamos proteger a nossa fome por Deus, proteger o nosso chamado, proteger aquilo que Deus colocou em nossas mãos, enquanto nós cruzamos os vales. Sabemos que Deus pode fazer algo novo, Ele vai fazer algo novo, só que esse algo novo demanda velhas práticas. Sabe por que Deus faz com que você amadureça na fé? Porque você continua prostrado, clamando a Deus, porque você continua lendo a sua Bíblia, porque você continua se santificando. Então não importa se você está nos montes, que representa momentos de bênção, ou nos vales, enfrentando dias maus, Jesus precisa ser o centro da sua vida. Porque nós estamos construindo um relacionamento com Ele, e nós não estamos apenas buscando uma experiência. É claro que o Senhor nos dá, como eu já falei aqui, experiências poderosas, coisas maravilhosas, só que as experiências são fruto de um relacionamento. Ela não é um botão que nós acionamos. Aí você olha para um casal e você fala assim: cara, mas parecia que estava tudo tão bem, foto na rede social, jantando toda hora juntos. É o botão que está acionando, está construindo baseado em experiências, e não no relacionamento. Você vai dar o teu rolê, glória a Deus, mas o rolê é mais uma coisa dentro do relacionamento que você está construindo dentro da sua casa. Gente, eu não vim aqui, eu quero que você receba essa palavra com muito amor. Eu não vim aqui para dar um puxão na sua orelha, eu vim aqui para te encorajar e te falar: ei, levanta, ei, vamos, porque se nós estamos dormindo, Jesus está olhando para nós e está nos chamando a nos levantar para que nós possamos viver algo novo. Olha que interessante, abra aí comigo Mateus 13, do 1 ao 8. Olha que interessante esse texto, parábola do semeador. Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo. Aí Jesus começa aqui: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Então logo nasceu,
visto que a terra não era profunda. Porém, quando saiu o sol, queimou-a, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, 60 e a 30 por um. Então, nós vemos nessa parábola o ponto central, o ensino por detrás do que Jesus está mostrando aqui, era como as pessoas recebiam a palavra, como que elas lidavam ao ouvir os ensinos de Cristo. E o texto fala sobre 4 solos, e eu quero colocar foco no solo rochoso. Jesus explica lá nos versículos 20 e 21, como que era a dinâmica desses solos. Olha lá, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. Mas ele não tendo raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Olha que interessante. Ele diz que muitos recebem a palavra, e a palavra é maravilhosa. Ela produz transformação, ela nos impacta, é uma mensagem de esperança, esse é o Evangelho. Deus tem promessas, Deus tem coisas maravilhosas para nós, e nós recebemos com alegria. Isso é maravilhoso. Só que ele diz, o problema é se a pessoa não tem raiz. Porque se ela não tem raiz, se ela não cria raiz, se ela não cresce para baixo, o efeito da palavra tem pouca duração. Aí ele explica o resultado. Quando chega a perseguição, a angústia, quando passa essa novidade, a pessoa logo se escandaliza. Deixa eu te falar uma coisa, por favor, receba a palavra com alegria, mas permita que ela mude você, permita que ela te leve a um novo lugar em Deus, permita que ela possa te aprofundar no seu relacionamento com o Senhor, permita que os milagres te levem a conhecer mais a Deus, permita que a boa ação do Senhor sobre ti te leve a um compromisso maior com Ele, porque a palavra, a paixão por Deus, a paixão por aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas, essa aspas, empolgação, ela tem que ser protegida, ela tem que ser guardada, nós temos que ser consistentes, nós temos que nos lembrar da palavra, melhor dizendo. Olha que interessante, João 4,34, Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Jesus está dizendo, o que me alimenta, o que me fortalece, o que me empolga, o que me enche, é fazer a vontade do meu Pai. Aí você diz assim, puxa pastor, ok, mas aí você já está falando de um Jesus que já está vivendo o seu ministério. Será que não foi um roupante de um momento? Será que não foi uma fase? Quando nós observamos a vida de Jesus, desde pequeno, claro, de acordo com aquilo que a Bíblia nos mostra, porque nós não temos muitos relatos da infância de Jesus, o que nós sabemos é que, todos os anos a família de Jesus ia a Jerusalém por causa da Páscoa, até que uma dessas viagens, Jesus com 12 anos, ele não volta com seus companheiros de viagem, ele fica em Jerusalém, aí a família voltando, todo mundo junto, eles percebem, puxa, cadê Jesus? Jesus não estava no grupo, então eles começam a procurá-lo, e no terceiro dia encontra Jesus, ele estava no templo em Jerusalém, aí sua mãe chega para ele e pergunta, Lucas 2,48, por que filho, você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Aí Jesus responde no versículo 49, por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Então Jesus, ele estava sentado no meio dos doutores da lei, ouvindo e fazendo perguntas. O versículo 47 nos mostra, capítulo 2, versículo 47, e todos os que o ouviam, olha lá, e todos que ouviam o menino, se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Nós vemos um Jesus pequeno, 12 anos, Jesus com seus 30 e tantos anos, vivendo
uma vida apaixonada, ensinando, propagando, cumprindo, de certa forma, se assim eu posso dizer, já, ainda que sem se revelar, o seu chamado, indiretamente falando. Então nós precisamos ser consistentes, irmãos, e ser consistente envolve amar. Amor não é sentimento. Pastor, então você está negando o sentimento e a emoção? Não, o que eu estou dizendo é que você não pode ser dependente dela, porque em algum momento ela não estará ali. Olha o que Paulo disse sobre as virtudes dos filhos de Deus, Romanos 12:11, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ser fervoroso é uma escolha, você condiciona o seu coração, você vai contra aquilo que tenta gerar em você inconstância, porque um discípulo não pode ser refém da novidade. Então nessa manhã eu quero te encorajar a romper com o desânimo, irmão, romper com esse ciclo, do qual você nunca sai. Eu quero que você perceba, essa não tem a ver com as circunstâncias, tem a ver com a gente, porque se você fizer uma análise sincera, talvez você tenha mais facilidade de lidar com algumas coisas do que outras, mas essa é uma característica que cerca a sua vida, então algo precisa acontecer dentro de nós. O que você faz e precisa fazer diariamente na vida com Deus, precisa ser visto como mais um degrau que te leva àquilo que Deus tem. Olha para a vida de Jesus, a morte e ressurreição de Cristo, na verdade, toda a vida do Messias, que se consuma com sua morte e ressurreição, era exatamente o ápice da história de Israel, aquilo que os profetas haviam falado, essa era para onde tudo culminava. Só que perceba, para que isso acontecesse, o próprio Jesus precisou subir um degrau após outro. Jesus nasce, depois sua família foge para o Egito, Jesus então cresce em Nazaré, aos 12 anos nós vemos Jesus no templo, a adolescência de Jesus passa, nós não temos relatos, então nós vemos depois Jesus se batizando no Jordão, nós vemos Jesus sendo tentado no deserto, nós vemos seu ministério se iniciando, nós vemos Jesus ensinando, Jesus fazendo milagres, Jesus escolhendo discípulos, Jesus ensinando sermões, como por exemplo o Sermão do Monte. Nós vemos Jesus entrando em conflito com os fariseus, nós vemos Jesus falando acerca da sua própria morte, nós vemos lá na frente a entrada triunfal em Jerusalém, nós vemos então Jesus no Getsêmani, Jesus sendo julgado, Jesus sendo crucificado e Jesus ressuscitando, nós vemos Jesus depois aparecendo a muitas pessoas, fortalecendo a fé, dizendo que de fato aquilo que os profetas haviam falado agora estava se cumprindo. Nós vemos então a grande comissão e nós vemos a descida do Espírito Santo sobre a igreja para que faça discípulos. É um processo, é um passo após outro, e nós olhamos para a nossa vida e queremos que a coisa nasça grande, nós queremos que, enfim, não tenhamos que enfrentar dias difíceis. Você não precisa de uma grande novidade, você precisa ser consistente naquilo que Deus te falou, você precisa ser fiel à palavra, é isso que faz um discípulo. Gente, por favor, eu estou cansado de ver crente que é crente de BGE. O que é crente de BGE, pastor? O cara vai lá, o que você é? Eu sou evangélico, sou cristão. E como está a tua prática no dia a dia? Nós precisamos ser cristãos de verdade, meus irmãos. Muitas vezes Deus pode fazer coisas por meio de um de repente nas nossas vidas, só que muitas vezes Ele vai nos levar a construir. Nós não temos um controle sobre um de repente de Deus, esse é o mover do próprio Deus, mas nós podemos ter controle daquilo que fazemos hoje, amanhã, depois, no outro dia, na outra semana, no outro mês e no outro ano. Você pode orar por um de repente, mas todos os dias você precisa estar edificando tijolinho após tijolinho aquilo que Deus te deu. Eu quero que você saia daqui valorizando aquilo que nós chamamos de, aspas, mais do mesmo.
Mais um dia lendo a Bíblia, mais um dia com a minha família, mais um dia no meu trabalho, mais um dia no meu negócio, mais um dia na minha igreja, mais um dia no ministério, mais um dia nisso, mais um dia naquilo. Porque a igreja primitiva, irmãos, ela produziu uma grande mudança no mundo. O impacto foi tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Os que iam sendo salvos eram acrescentados, a Bíblia diz. Só que olha o que o versículo 42 de Atos 2 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha o que a Bíblia diz, continuação, versículos 43 a 47, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de cada em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Nós queremos isso, mas nós não estamos dispostos àquilo. A questão é, para que você tenha isso, você precisa focar naquilo. Perseveravam, versículo 42, versículo 46, diariamente, havia temor, haviam sinais, havia auxílio mútuo, havia comunhão, a igreja crescia, mas o texto diz, perseveravam, diariamente, perseveravam, diariamente, perseveravam, diariamente. Escute, o novo de Deus, na verdade, é o cumprimento das velhas promessas. E as velhas promessas, para que se tornem o novo de Deus, vão demandar velhas práticas. Práticas contínuas, consistência, perseverança. O sobrenatural, o caminho do sobrenatural, é pavimentado por consistência e constância. Escute isso, o caminho do sobrenatural é pavimentado por consistência e constância. Eu quero que você saia daqui entendendo que você, como um cristão, como um discípulo de Jesus, você precisa manter os seus olhos fixos nele. E essa palavra precisa entrar tão forte no meu e no seu coração, para que nós possamos cumprir o que Deus nos chama a cumprir. Porque a inconstância, ela é imaturidade, e essa é a grande ação de Satanás. Satanás não quer que você rompa com isso. O inimigo não quer que algo mude dentro de você. Ele não quer que você seja consistente e constante, porque ele sabe que se você romper essa barreira, muitas coisas vão acontecer na sua vida. Então, nessa manhã, nós vamos quebrar o ciclo da inconstância, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos adorar.